Estadão Blue Studio na cobertura do Energy Summit 2026. Olá, tudo bem? Eu sou a Aline Pacheco e quero trazer vocês para um bate-papo especial. Afinal de contas, a transição energética deixou de ser apenas uma pauta ambiental e se consolidou como uma agenda estratégica, capaz de influenciar investimentos, inovação e também competitividade entre os países. Nesse contexto, o Energy Summit se transformou em um dos principais fóruns globais de discussão sobre o tema. E em 2026, aposta em um novo formato voltado para acelerar negócios, conexões e projetos concretos. Para falar sobre os desafios e também as oportunidades desse novo momento da energia, recebemos Seu Mendonça, que é o CEO do Energy Summit. Tudo bem com você? Aline, Energizado? super energizado, fantástico estar aqui podendo conversar com vocês, vendo a coisa acontecer. De fato, para esse ano, as palavras comunidade e impacto vão ganhar uma proporção e uma dimensão muito maior do que nas edições passadas. Você está falando em proporção e a gente já começa nessa... Eu já vou pegar essa onda sua para dizer o seguinte: dobrou de tamanho do ano passado para cá. Eu tive no ano passado, consigo perceber isso. O que você percebe que mudou para esse ano de 2026 e qual que é o ponto de inflexão desse evento? Aline, esse dobrar de tamanho, ele é muito conectado a essa palavra comunidade. É uma coisa que eles têm percebido nos 2 primeiros anos, e isso tem expandindo cada vez mais, é que as decisões do setor de energia estão vindo cada vez mais de fora do setor de energia. Então, quando você escolhe, por exemplo, um automóvel, é uma escolha energética hoje em dia. Se seu carro vai ser elétrico, híbrido, flex, né? No fundo você está dizendo aí, você vai gerar mais demanda por uma empresa elétrica que produz etanol ou que produz petróleo. Então, isso mesma coisa vale para data center. O crescimento de IA é muito puxado, a geração de eletricidade. É ali que estão sendo colocados os data centers. Então, esses atores que fazem parte desse grande local que define o futuro da energia estão fora. Então, temos empresas de TI, empresas de mineração. Então, essa comunidade fez, de fato, as empresas crescerem muito. Uma outra coisa que também que é super importante desse crescimento da comunidade é o momento dos setores. A gente tem a questão geopolítica afetando o setor de óleo e gás de uma maneira muito intensa e, ao mesmo tempo, no Brasil, o setor elétrico sendo praticamente refundado através de novas regulações. Então, isso tudo junto, esse caldo junto, fez com que o Energy Summit dobrasse de tamanho de um ano para o outro e começasse a entrar muito nessa agenda que a gente vai conversar aqui com certeza, que é geração de impacto. Você costuma dizer que deixou de ser uma pauta, uma agenda única e exclusiva ambiental, mas passou a ser uma pauta geopolítica. Como é que isso pode interferir ou afetar países como o Brasil, por exemplo? Eu passei um tempo, né, num cargo alto em Brasília, e tinha uma frase que eu via muito lá que falava assim: a prioridade não está no discurso, ela está no recurso. Então, a agenda ambiental ela sempre foi uma agenda importante, ela gerava alguns tipos de comprometimento de países, de grandes empresas a investir, mas ela sempre foi um pedaço pequeno do recurso de cada uma das empresas ou países. A gente viu agora com a guerra do Irã que a questão de você garantir o suprimento de energia é uma questão de sobrevivência dos países e das empresas. Então, a decisão por investir mais em solar e eólica não é só uma decisão de você ser mais verde, que continua sendo importante, mas também uma decisão de garantir o seu suprimento de energia. Já que se você tem uma frota de carros elétricos e carros híbridos, você tem alternativas ao petróleo e fica menos vulneráveis, por exemplo, como a crise ali no Estreito de Hormuz. Então, o investimento em energia renovável, alavancado pela necessidade de ter mais fontes, diversificar essas fontes de energia, fez com que os investimentos nesse tipo de fonte fossem para outro patamar. E aí, quando a gente fala de outro patamar, também trazer o Energy Summit aqui para perto do aeroporto Marina da Glória, além desse visual lindo, né, que a gente tem, também é estratégico. Afinal de contas, aqui a gente está reunindo governos, investidores, startups, universidades e grandes empresas. E aí, como é que é transformar essas conversas em investimentos e projetos concretos em vez... No lugar da gente ficar só no lugar do bate-papo, né? Vamos pensar, vamos refletir, vamos agir. Então, o Energy Summit, por origem, ele sempre teve esse olhar. Geralmente os grandes eventos, eles surgem ou de um modelo de congresso, ou seja, temos que conversar sobre algum tema e ele vai crescendo, são os eventos de hotel, ou feiras, grandes feiras de negócio que você compra e vende alguma coisa. O Energy Summit ele nasce de um programa do MIT de criação de ecossistemas de regiões empreendedoras. Então ele nasce com a ideia de gerar impacto e de criar uma região empreendedora. É algo parecido com alguns outros tipos de eventos que acontecem no mundo e que criam
regiões ao entorno dele. Né? Uma vez por ano, você tem o mundo olhando para aquele setor, o mundo olhando para aquele lugar para discutir o futuro. Então, hoje a gente faz isso, executa isso de maneira muito pragmática. A gente tem dentro do Energy Summit, por exemplo, salas de reunião, que negócios são realizados com pessoas que conhecem aqui, né, patrocinadores, conseguem ter salas próprias e exclusivas, inclusive, para fazer isso aqui. A gente tem muitos lançamentos que são feitos no Energy Summit, aproveitando, inclusive, a ajuda de vocês da mídia, né, para comunicar e atrair mais interessados em conectar. E essa metodologia do MIT, que realmente é o grande diferencial do Energy Summit, que é a maneira que a gente conecta grandes empresas, universidades, governos, startups e investidores que são os atores dos ecossistemas de inovação. Então isso tudo é feito aqui com muita intencionalidade, desde os lounge VIP, as configurações, onde cada coisa está localizada, tudo é feito para que pessoas certas se encontrem e façam negócios, projetos de pesquisa, políticas públicas mais eficientes, investimento em startups e tudo isso que envolve criar um ecossistema de inovação. E aí, aproveitando que o Brasil está vivendo esse bom momento estratégico, né, e tem vantagens sobre a energia limpa, o que você acha que ainda falta para que o país se torne uma liderança global nessa nova economia da energia? O Brasil ele está hoje, em termos de matriz energética, onde a maior parte dos países do mundo gostaria de estar. A gente tem quase 90% da nossa matriz elétrica limpa, a média mundial é 30%. Se você pegar a matriz energética como um todo, é 50% no Brasil, a média global é 15%. Então a gente está quase o triplo, né, da maior parte dos países do mundo. O que falta aqui para a gente é segurança jurídica. Isso é realmente um ambiente de negócio mais propício para que investimentos de longo prazo continuem a ser realizados. Investimento em energia sempre é um investimento de longo prazo. E um pouco de comunicação. Parece que é uma variável pequena, mas saber que a gente está fazendo isso, que a gente está fazendo aqui no Energy Summit, atrai interesses do mundo inteiro. A gente tem investidores aqui, por exemplo, no OGCI, que é o Oil and Gas Climate Initiative, uma iniciativa que junta todas as petroleiras do mundo, as principais, Aramco, Shell, Exxon, a própria Petrobras, que não estava olhando o Brasil com devido cuidado e a diretora veio para cá e entendeu, eles têm 125 bilhões de dólares de investimentos realizados em iniciativas climáticas ao longo da existência dele, e que ao vir aqui conhece pessoas e sabe o que a gente está olhando e fazendo e começa a reconsiderar prioridades de investimento. Eu falei um exemplo aqui, mas tem vários investidores, né? Flexibilidade é um tema central, vários keynotes da Austrália, Estados Unidos, Canadá, olhando para o Brasil como esse novo grande mercado. Então a gente tem, de fato, uma possibilidade muito grande de comunicar o que a gente está fazendo e com isso atrair bons investimentos. E nessa aí com realizações concretas, né? Se a gente pensar em inteligência artificial, data center, bateria, hidrogênio, mercado de carbono, qual dessas tendências ou quais você acredita que vão ter maior impacto nos próximos 5 anos? Aqui, sem dúvida, data centers é uma... Eu já falava disso do ano passado, mas agora realmente virou uma realidade, junto com baterias. Essa solução ela é conjunta, integrada, né? A gente tem sobra de energia no Nordeste, mas é uma energia intermitente, que é a energia solar e eólica. Então, você pegando esse tipo de energia, juntando com bateria, você consegue estabilizar e atender os data centers de IA. Poucos países do mundo têm sobra de energia e poucos países do mundo têm boas relações diplomáticas com ambos os lados dessa grande disputa geopolítica que a gente vive hoje. Então, sem dúvida nenhuma, esse vai ser um grande tema. A própria geopolítica da energia é algo que vai ter que ser debatido no mundo inteiro. As decisões sobre geopolítica vão ter que ser tomadas antes das decisões econômicas, propriamente dito. Um assunto que é emergente, a gente sempre gosta de lançar alguma coisa meio breakthrough no Energy Summit, é energia no espaço. Tem várias maneiras de você olhar isso, desde os data centers no espaço, você não tem intermitência solar com ele, até o hélio 3, que pode ser explorado na Lua. É um tipo de combustível que pode ser usado em fusão nuclear, que ele já falou no primeiro Energy Summit, mas era quase só uma tese, e hoje está se tornando realidade. A Microsoft tem um contrato para 2028 de entrega de fusão nuclear. E a Lua, que tem o hélio 3, tem o melhor combustível para fusão nuclear, que custa míseros $20 milhões o quilo. Então as pessoas estão olhando, tem mais de 100 missões sendo programadas dos países ao redor do mundo para ir para a Lua minerar hélio 3.
Então é algo que a gente está olhando lá para frente, mas é um lá para frente ali, 2029, 2028, não tão lá para frente. Com isso aí, a gente trouxe aqui um dos nossos keynotes, o Alex Berg. Ele é o fundador do The Mars Fund, é um fundo de investimento para a colonização de Marte e da Lua, que é uma coisa que parece muito longe, mas a gente gosta de antecipar aqui no Energy Summit algo longe que pode ser mais perto do que a gente imagina. O futuro chegou. Por falar em futuro, se daqui a um ano você pudesse apontar um único resultado que você dissesse, mostrasse que o Energy Summit 2026 foi um sucesso, qual seria? Eu acredito que seja a gente implementar no Brasil a flexibilidade como novo modelo de setor elétrico. Acho que essa é uma agenda que pode desabilitar não só negócio em energia, mas negócios em diversas outras frentes, porque descentralizar e digitalizar o setor é algo que habilita muita outra coisa. Como você circula muito e está direto com, principalmente os estrangeiros que estão aqui, como é que esses convidados internacionais, eles olham e sentem esse potencial energético do Brasil? O Brasil é o lugar para se estar, né? A gente tem essa, como eu disse, a matriz energética super limpa, energia renovável, abundante, disponível. A gente tem grandes empresas, grandes universidades, tem um sistema que está totalmente disposto a ser mudado. As agências reguladoras, a ANEEL, a ANP, estão abertas a ter discussões e mudarem os modelos. Vários desses agentes internacionais que eu disse vieram aqui e conversaram sobre isso aqui. Então é praticamente impossível algum agente estrangeiro que esteja antenado e queira atuar no setor de energia não estar olhando para o Brasil de alguma maneira. Putz, eu quero agradecer a tua presença, sei que seu tempo é corrido e muito obrigado por ter batido esse papo aqui com a gente hoje. Ok, obrigado, Aline. Muito obrigada. Estadão Blue Studio na cobertura do Energy Summit 2026.